Papo de Cruz, com Lunara Aires. O jeito jovem de refletir a fé e a palavra de Deus. E aí, galera, graça e paz, aqui quem fala é Lunara Aires. Está começando mais um podcast Papo de Cruz nos canais da Diocese em todas as plataformas digitais. E no programa de hoje eu te convido a entregar inteiramente, totalmente a sua vida a Deus. Eu te convido muito mais do que isso a ter disposição e entender que Ele nos guiando é a certeza que nós temos de que todos os nossos sonhos dará certo. Vamos lá? Envia desde já, copia esse link, envia para todos os teus amigos, seja qual for a plataforma de música, de som, de podcast que seu amigo curte. Aqui na Diocese você encontra o link, a gente tem em todas as plataformas de verdade, gente, para valer. Então, copia o link de qualquer plataforma que o seu amigo escuta, envia para ele e pergunta, você já ouviu o Papo de Cruz dessa semana? Vamos entender que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então é isso, vamos lá. No podcast de hoje a gente vai meditar sobre o Salmo 119 e especificamente sobre o versículo 105, que nos diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Glória a Deus, aleluia. Como eu já disse, ninguém pense que quem é católico não dá glória a Deus e aleluia não, viu? Nós damos sim toda honra e toda exaltação ao nosso Deus. E na palavra de hoje, a gente começa a entender, começa a meditar na realidade de que a palavra de Deus, sendo lâmpada para os nossos pés, significa que nós estamos sendo guiados, conduzidos, instruídos por aquele que sabe verdadeiramente o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para nós, para as nossas vidas. E aí, quando a gente diz tua palavra é lâmpada para os meus pés, a gente não fica achando que é só apenas em situações extremamente espirituais, situações extremamente elevadas da nossa vida, não. Quando a palavra de Deus nos diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, ela está querendo automaticamente nos dizer que tudo em nós, tudo em nossa vida deve e precisa passar por ele, deve e precisa passar pela opinião dele, deve e precisa passar pela ótica de Deus. Eu acho que não tem uma palavra mais propícia para a gente conversar sobre do que essa aqui no Papo de Cruz, né? Uma vez que, como eu já comentei com vocês aqui, o Papo de Cruz foi uma inspiração de Deus em um momento de oração, me lembrando, me recordando que a minha missão é lembrar aos jovens que tudo em nossa vida deve passar pela cruz. E se tudo deve passar pela cruz, significa que tudo deve passar sob a ótica de Deus. Tudo deve passar pela opinião dele, pelo ponto de vista dele, das menores às maiores coisas. E aí você pode estar ouvindo esse podcast e estar dizendo: Lunara, mas é muito fácil você me dizer isso, porque você já resolveu determinada área da sua vida. Lunara, mas é muito fácil você pensar assim, você não sabe o que eu passo. Lunara, mas eu sou muito jovem e é muito difícil seguir verdadeiramente o propósito de Deus. É muito difícil eu conseguir realizar aquilo que Deus quer inteiramente na minha vida. E aí eu te digo que não é. Porque ainda nesse salmo, a palavra nos adverte, lá atrás um pouquinho, no versículo 9, dizendo o seguinte, prestem atenção: Como um jovem conservará puro o seu caminho, observando a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não me deixeis afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti. A gente acha assim, é muito difícil, nesse versículo a gente entende que não é. A gente acha assim, é complicado, eu não sei como fazer, eu não sei como resistir, eu não sei como sobressair as batalhas, as tentações, os pecados, os espinhos, eu não sei. Mas a palavra nos dá a resposta. Aqui mesmo ela diz no versículo 9, como um jovem conservará puro o seu caminho, observando a tua palavra. E mais à frente, lá naquele versículo que a gente leu, que diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, o Senhor tenta nos lembrar, através do salmista, tenta nos advertir a necessidade da gente estar verdadeiramente entregue. Esses dias eu partilhava ainda sobre essa palavra com um grupo de jovens em uma outra cidade e eu dizia que a gente tem mania de querer encaixar a presença de Deus apenas em estruturas grandiosas, quando na verdade o Espírito Santo de Deus ele tem necessidade e ele quer estar presente na nossa vida em toda e qualquer situação. Eu sempre digo isso, se você perguntar ao Espírito Santo até mesmo a roupa que você deve vestir, ele vai te instruir qual é a roupa que você deve vestir. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade Santa que deseja estar em todos os aspectos da nossa vida.
dos menores aos maiores. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Por que tua palavra é lâmpada? Porque a gente se apega de maneira tão forte a esse versículo. Nós que tentamos viver, que lutamos para viver na presença de Deus. Porque a gente sabe que o mundo vive cheio de doutrinas, vive cheio de pontos de vista, vive cheio de políticas, de ideologias que nos adoecem, que nos afastam da verdade de Deus. Essas doutrinas que o mundo tanto prega simplesmente vão de encontro às principais doutrinas. Aliás, eu acredito que todas as doutrinas que a igreja nos garante, que são verdadeiramente boas para nós. Se você vê uma doutrina que o mundo está seguindo hoje, pode ter certeza que ela vai de encontro direto àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se o mundo está gritando aquela doutrina, é porque não está na palavra. Nós vivemos em um constante combate, nós vivemos em uma constante guerra. Tudo que o mundo nos apresenta é porque ele não deseja, o mundo não quer, o mundo não espera que a gente continue vivendo à luz da palavra de Deus. A gente precisa ser forte, ser firme, ser determinado e entender que não existe caminho melhor, que não existe saída melhor para mim do que viver à luz da palavra. Quer saber se o que você quer viver vale a pena? Veja a palavra. Quer entender se o que você sonha vale a pena? Veja a palavra. Quer saber se o que você pensa é correto dentro da visão da Igreja Católica Apostólica Romana? Avalie a palavra, a santa tradição, a história dos santos. Nós temos uma infinidade, uma riqueza enorme de possibilidades, de realidades dentro da nossa igreja. Realidades reconhecidas pela igreja que nos ajudam a viver a santidade. E por que, Lunara, você está batendo tanto nessa tecla de eu não poder ir conviver, de eu não poder concordar com qualquer ideologia dessa que o mundo está pregando? Feminismo e tantas outras ideologias dessa que o mundo tem levantado a bandeira vão de encontro àquilo que é essência em nós, aquilo que é verdade em nós, aquilo que foi plantado por Deus em nós. Porque sim, é bem verdade que existiu o pecado original lá em Gênesis, a partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto e se apartaram do coração de Deus, se apartaram da pureza que existia neles através do coração de Deus. Mas também é bem verdade que um Cristo morreu por mim, por você na cruz, para nos dar a justificativa, para que a gente possa escolher, para que a gente possa optar, viver à luz da palavra. E sabe por quê? Porque ainda assim, depois do pecado, existe em nós uma configuração na nossa alma de eternidade. Existe em nós um chamado que queima. Existe em nós uma realidade que, se você der apenas uma brechinha, se você der apenas um espaço, se você entender apenas que ali, na eternidade, junto à cruz de Cristo, aos pés dele, é o seu lugar, você vai se ver sendo consumido pelo desejo de estar na presença de Deus. E olha que engraçado, que profético. Profético, eu diria mesmo. Ainda nesse salmo, a palavra nos lembra, através do salmista: eu sou estrangeiro na tua terra, nesta terra. Não esconda de mim teus mandamentos. Minha alma se consome desejando as normas todo o tempo. E aí aqui, nesse versículo 19, eu anotei quando eu estava meditando essa palavra. Uma reflexão. Minha palavra é toda rabiscada, sabe, gente? Eu gosto muito de escrever aquilo que Deus vai falando ao meu coração enquanto eu estou meditando na palavra. E nesse versículo 19 do do Salmo 119, eu anotei: entender que não somos daqui nos faz desejar viver o que Deus quer. É muito simples. Eu não preciso conseguir lutar para viver o que Deus quer por minhas próprias forças. Eu não preciso achar que eu vou acordar, apertar um botão e vou viver tudo aquilo que a igreja me pede e me ensina. Eu não preciso viver lutando com o meu querer, com o meu desejo de maneira humana. Não, eu preciso entender que em mim existe uma configuração para o eterno. Eu preciso entender que em mim existe uma configuração verdadeira de filho do céu, de filho de Deus, e que deseja viver aquilo que Deus sonha para mim. É muito mais saboroso, é muito mais prazeroso estar vivendo aquilo que Deus sonha para nós. Ainda que seja árduo, ainda que seja difícil nessa geração, ainda que seja difícil nesse tempo, mas viver aquilo que Deus sonhou para mim, me fazendo entender dia após dia, a cada momento, e nem dia após dia, acho que a todo minuto do nosso dia, entender que eu sou estrangeiro nessa terra, que o que nela está não me pertence, não me convém, facilita todos os meus passos. Entender que eu não sou daqui, não vou ficar aqui, que aqui não é o meu lugar e que nada que esse mundo prega deve agradar o meu coração e muito menos constrói nada de bom no meu coração, é a chave que precisa ser virada no nosso entendimento, para a gente poder entender de fato que a palavra de Deus, ela precisa ser lâmpada para os nossos pés. Quando eu entendo que eu não sou daqui, que eu não sou feito para esse mundo, quando eu entendo que eu não preciso negociar o meu valor verdadeiro,
a minha identidade de filho de Deus com qualquer moeda de troca barata nesse mundo, fica muito mais fácil seguir em direção ao céu. Quando eu consigo entender que a minha humanidade, ela precisa estar muito mais voltada para o eterno do que para a terra, que a minha humanidade precisa lutar diariamente para deixar a minha alma gritar, o meu espírito gritar. Quando eu entendo que a minha vocação é viver em Deus, todas as coisas ao nosso redor são facilitadas. Tudo ao nosso redor consegue ser estruturado de maneira que nos proporciona uma caminhada para o céu. Aí no versículo 19 eu vou repetir. Eu sou estrangeiro na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Minha alma se consome desejando tuas normas todo o tempo. A gente sabe que a gente vive uma batalha entre a carne e o espírito. O nosso espírito, a nossa alma deseja a eternidade porque existem em nós as digitais de Deus. Existem em nós as digitais do oleiro. Existem em nós as digitais daquele que nos criou. É como um DNA espiritual. Ainda que você deseje viver aquilo que o mundo te propõe, a sua alma clama, grita pela eternidade. Você só precisa silenciar os ruídos do mundo. Você só precisa silenciar aquilo que o mundo joga em cima de você, vomita em cima de você, porque não vale a pena. Não vale a pena viver uma expectativa de felicidade, uma expectativa de satisfação com as coisas que o mundo nos entrega. É ilusão, é pura ilusão. E eu falo por experiência própria, tá? Aqui eu não tô falando aleatoriamente, aqui eu não tô falando por demagogia. Eu falo por experiência, gente. Eu também sou jovem, eu também tenho a oportunidade de viver tudo que todos vocês aí vivem. A gente já partilhava sobre isso no último podcast. Eu também tenho toda essa oportunidade, mas existe em mim, em minha alma, um fogo que consome, que devora o meu interior e que me diz que eu não sou feita para esse mundo, que eu preciso ter saudade da eternidade, que eu preciso ter desejo, que eu preciso ter vontade de colidir com tudo aquilo que o mundo me oferece. Eu preciso literalmente ser oposto. Eu preciso literalmente ir de encontro a tudo que é doutrina do mundo, que desfaz o que Deus constrói em mim. O que o mundo constrói, destrói o que Deus constrói. São realidades opostas. Não se pode servir a dois senhores. A palavra também nos garante isso. Eu preciso me voltar para aquilo que consegue construir algo em mim. Eu quero que você pare e você pense de todas essas doutrinas, essas vãs doutrinas, essas ilusões que o mundo nos apresenta. Eu quero que você me mostre, me explique. Vai no meu Instagram, @LunaraAires, e diz: Lunara, eu sou a favor do aborto. Por isso, porque isso constrói em mim determinada coisa. Eu sou a favor do feminismo, por isso. Eu sou a favor da ideologia de gênero, por isso. Se você apresentar uma justificativa qualquer, eu vou te mostrar, eu vou te fazer entender. À luz da palavra, à luz do catecismo, à luz da vida dos santos, à luz de toda a realidade do que a igreja nos ensina, dos tripés da nossa igreja católica, que não é verdade. Que o que você vive é uma ilusão. Nós somos enganados pelo mundo dia após dia. O mundo joga em nós realidades que nos enganam, que nos iludem, que nos dizem que nós somos independentes, que nós podemos fazer e acontecer, que nós podemos ter nossa opinião própria sobre diversos assuntos. Aquela famosa frase: meu corpo, minhas regras. Coitados de nós. Coitados de nós que somos apenas nesse mundo uma massa de manobra terrível para um projeto terrível do inimigo nessa geração. Então, que vocês possam mergulhar, que vocês possam meditar. O Salmo 19 é um salmo lindo, é um salmo um pouco extenso, mas que a todo tempo nos lembra e nos remete à necessidade da nossa alma, que é entender que a lâmpada para os nossos pés, o direcionamento para o nosso chamado, para a nossa vida, está na palavra de Deus. Então, medite no Salmo 119. Os versículos que eu recitei aqui, que eu meditei com vocês, são no Salmo 119, o versículo 9, 10, 11, depois 19, 20 e depois, lá na frente mais, o versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso é inegociável. Você, filho de Deus, você que é chamado à eternidade, à salvação, você precisa entender que a única lâmpada, que o único direcionamento, que a única opinião verdadeiramente relevante sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre os teus pensamentos, inclusive os pensamentos, são eles que abrem caminho para todas as outras coisas. A única coisa que deve guiar os teus pensamentos é a palavra de Deus. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Salmo 119,
nos versículos 9, 10 e 11, versículos 19, 20 e versículo 105 para você meditar. Então é isso por hoje. Eu encerro o Papo de Cruz. Vou ficando por aqui. Lembra de compartilhar esse link, de mandar esse link para todo mundo. Manda só não para os jovens não, tá? Manda para todo mundo. Manda no grupo da família, manda para o teu grupo de igreja, manda para todo mundo, manda para geral. O negócio é a gente evangelizar, a gente espalhar a palavra de Deus. A tendência é ser evangelizador nos meios digitais. Então cola comigo, vamos nessa, vamos evangelizar da maneira que está ao nosso alcance. As redes sociais são um ambiente de evangelização sem fronteira. Então cola com a gente, vamos junto. Papo de Cruz Podcast encerra por aqui. Semana que vem eu tô de volta com vocês. Tchau, tchau. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites